Bom, falando sobre o coronavírus, mesmo já recuperados, os pacientes que tiveram Covid-19 podem ter complicações no coração provocadas pelo coronavírus. Para falar mais sobre esse estudo, nos atende gentilmente o cardiologista e presidente do Conselho Diretor do INCOR, Dr. Roberto Calil Filho, nosso consultor aqui da Jovem Pan. Tudo bem, doutor? Bem-vindo mais uma vez, Bom como dia. vai? Muito obrigado, bom dia a todos. Doutor, claro que nesse decorrer da pandemia, muitos estudos vão sendo feitos e os médicos, os especialistas vão conhecendo cada vez mais a doença. No caso dessa preocupação em relação ao coração, o que o senhor poderia dizer? É algo que só deve atingir pessoas que já têm problemas pré-existentes ou não? Não, apesar do coronavírus ser uma doença predominantemente atingindo o pulmão, ele atinge outros órgãos, então se torna uma doença sistêmica. Então, por exemplo, há complicações cardíacas, pode haver arritmia cardíaca, pode haver infarto, porque ele forma coágulo, estimula a formação de coágulo nas artérias do coração, pode haver uma agressão direta no músculo do coração, que é chamada miocardite. Por exemplo, os primeiros estudos em Wuhan mostram que 7% das mortes foram causadas por miocardite, quer dizer, agressão do vírus diretamente ao coração, deixando o músculo do coração mais fraco. Além do que, as pessoas já com problema cardíaco, os chamados fatores de risco, pessoas que já operaram o coração, que têm obstrução nas artérias, eles evidentemente são população de mais alto risco. A contaminação do vírus pode sim exacerbar o aparecimento do infarto ou de uma instabilização do quadro cardíaco. O que mostra esses estudos, isso na fase aguda nós já vimos acontecer, mas esses dois estudos, eles mostram que mesmo a pessoa curada, mais tardiamente, há um processo inflamatório no coração. Doutor, inclusive, vendo a porcentagem aqui, de 100 pacientes recém-recuperados, o que foi constatado é que 60% deles apresentavam sinais de inflamação no miocárdio. O senhor, como especialista e conhece, claro, essa área há muitos anos, o senhor acha que essa pesquisa é efetiva ou é necessário são necessários outros estudos e levantamentos para realmente comprovar o que se diz nessa pesquisa? Não, isso é uma constatação, quer dizer, são dois estudos. São pacientes, um estudo de necrópsia, pacientes que foram a óbito ou faleceram por pneumonia. Então, casos graves, pneumonia por coronavírus e faleceram. Na necrópsia, o que eles viram é que 60% destes pacientes apresentavam vírus no músculo do coração. Então, isso é uma constatação, quer dizer, o vírus também está lá infiltrado no coração. Embora as pessoas internadas, que estavam internadas, não tiveram manifestação cardíaca nenhuma, havia o vírus no músculo do coração. E o outro estudo, ele pega pacientes curados, uma média de 70 dias depois, 100 pacientes, e faz ressonância magnética. Ressonância magnética é um exame de imagem que vê a função do músculo do coração e ver também se tem processo inflamatório no músculo do coração. O que eles constataram bastante interessante é que mesmo tardiamente, quer dizer, quase 3 meses depois, 78% dos casos apresentavam inflamação no coração. Qual o impacto clínico disso sem ter sintoma? Claro, vários estudos ainda vão comprovar, mas é um alerta que o vírus, de novo, predominantemente agride o pulmão, mas agride outros órgãos também, como o coração, e até mais tardiamente. Isso é uma constatação. Doutor Calil, agora a pergunta de Thaís Oyama. Thaís. Bom dia, doutor Calil, obrigado por estar conosco. A minha pergunta é em relação à morte que ocorreu ontem do jornalista Rodrigo Rodrigues. Ele morreu em decorrência de complicações do vírus, do coronavírus, e o diagnóstico foi de trombose venosa cerebral. Esse diagnóstico, ele é decorrente do mesmo mecanismo que o senhor explicou em relação à miocardite? Não, é diferente. O vírus, ele pode agredir de várias maneiras. Então, ele causando um processo inflamatório nas artérias pode ser do coração ou do cérebro, né, ou nas veias também, mas ele propicia ou aumenta a chance de trombose, que é a formação de coágulo, tanto nas artérias como nas veias. Então, isso é uma agressão do vírus ao sistema de coagulação. Então, muitas pessoas, por exemplo, têm a chamada embolia de pulmão.
que é um coágulo no pulmão. Muitos pacientes com coronavírus infartam por formação de coágulo nas artérias do coração. Outras pessoas têm o acidente vascular cerebral, com tromboses nas veias do cérebro e também com a formação de coágulos, os chamados êmbolos, nas artérias do cérebro, levando ao acidente vascular cerebral. O mecanismo é o mesmo. O mecanismo é a agressão e alteração do sistema de coagulação, aumentando a tendência a ter coágulos. Tanto é que um dos marcadores, você tem alguns marcadores de formação de coágulo no sangue, e quando você interna o paciente com coronavírus, eles são colhidos e eles predizem, entre aspas, muitas vezes a gravidade da situação. Então, mas sua pergunta, o mecanismo é o mesmo. Doutor Calil, só para a gente fechar, agora a pergunta de Rodrigo Constantino. Bom dia, doutor. Só para tentar entender, então, eu sou totalmente leigo nisso, mas o coronavírus, o Covid-19 nesse aspecto estaria mais parecido com uma dengue do que com uma influenza? Seria uma doença mais hematológica do que uma doença respiratória? E se for isso, todo esse investimento em aparelhos, de respiradores e tudo mais, seria o caminho certo mesmo para tratar ou não? Não, claro que seria o caminho certo. A grande vantagem das cidades que tiveram os chamados vagas de UTI com respiradores, de novo, é uma doença predominantemente respiratória, levando a quadro de insuficiência respiratória e morte, na grande maioria das vezes, por complicação respiratória. Então, foi fundamental, e é fundamental, UTIs equipadas com os chamados respiradores para dar suporte para esses pacientes, senão eles não sobreviveriam. Agora, paralelamente a isso, o vírus tem outros mecanismos de agressão. Até o sistema respiratório, causando embolia de pulmão, por exemplo, que é uma agressão ao pulmão. Mas ele também agride, como falei, ele age de uma maneira assim, ele agride diretamente o pulmão, causando inflamação no pulmão, propiciando até em relação ao pulmão, infecções secundárias do pulmão, bactéria, causando realmente uma agressão muito importante no pulmão, nos casos mais graves. Mas também ele causa inflamação em outros órgãos. Então ele pode agredir rins, ele pode agredir as artérias do coração e, de novo, ele tem um mecanismo de alteração do sistema de coagulação, né? Propiciando essas tragédias que são as tromboses, os coágulos cerebrais no coração e onde for. Por isso que um dos tratamentos convencionais hoje para o coronavírus, em casos mais graves, é a heparinização, é a anticoagulação. Tem vários tipos de anticoagulante, um deles é a heparina, bastante utilizado no mundo inteiro nos casos mais graves. Então, ele agride sim. Então, ele é uma doença sistêmica, ele não fica só no pulmão, né? E esses estudos mostrando que mesmo tardiamente tem agressão discreta, mas tem no coração, mostra que realmente ele é uma doença sistêmica, atinge o organismo inteiro. Dr. Roberto Calil Filho, cardiologista do INCOR, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza com os nossos ouvintes e espectadores. Bom trabalho, até a próxima. Muito obrigado, bom dia a todos, eu que agradeço.